É com grande honra, grande emoção que eu trago a vocês, talvez assim uma das grandes mulheres que o Nordeste tem. Tá? O NAFAD Web hoje está aqui honrado em receber a coloproctologia pela primeira vez, representado pela grande dama, patrona da coloproctologia do Nordeste, a querida Estela Regadas. Para a gente, nós estamos emocionados há 15 dias esperando por esse grande encontro. Eu gostaria que ela brindasse a todos nós com uma grande apresentação, falando um pouco sobre os caminhos da constipação dentro do seu diagnóstico. Professora Estela, querida amiga, seja bem-vinda. Boa noite, caros colegas. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento de elevado nível científico, de colegas, professores, organizadores. É uma honra, realmente, e também estar participando desse momento pela relevância do assunto. Nós vamos, então, abordar a constipação intestinal, a desmotilidade colônica, assoalho pélvico, os caminhos do diagnóstico. A prevalência da constipação intestinal é elevada, atinge até 30% da população, de acordo com o estudo, a metodologia aplicada, sendo mais frequente em mulheres, idosos acima de 60 anos e na população socioeconômica de baixa renda. Nesse estudo, que demonstra a distribuição mundial, o Brasil, a sua prevalência na constipação pode atingir até 19%. Ela é assim, dessa forma, essa sintomatologia, essa disfunção distribuída em constipação idiopática crônica, e a constipação secundária orgânica, secundária de distúrbio endócrino metabólico, bloqueio mecânico ou alteração na luz intestinal, alterações no plexo mioentérico, alteração neuromuscular e uso de medicamentos. Essa constipação secundária nós não vamos discutir nesse momento. Nós vamos discutir, de fato, a constipação idiopática crônica, que é dessa forma distribuída. Na constipação funcional de trânsito normal, inclui também a síndrome do intestino irritável, a constipação de trânsito lento e a evacuação obstruída. E nós vamos discutir, nesse momento, como diagnosticar a constipação de trânsito lento e a evacuação obstruída. Os estudos demonstram que 60% da população apresenta a constipação idiopática de trânsito normal. A dissinérgica pode atingir até 30%, de trânsito lento de 12% a 15% e a mista de 7%. O paciente, ao se queixar de constipação, nós precisamos, de fato, já que a constipação é um sintoma subjetivo, caracterizar se o paciente apresenta mesmo uma constipação. E o critério mais amplamente utilizado é o critério de Roma, e recentemente o publicado de Roma 4, que avalia não só em relação à periodicidade da evacuação, menos de 3 evacuações espontâneas por semana, como a qualidade da evacuação, relacionada a esforço exagerado para evacuar, fezes endurecidas ou encíbalos, sensação de evacuação incompleta, de bloqueio e a necessidade de realizar manobra digital. Essas alterações na qualidade da evacuação devem estar presentes em pelo menos 25 do ato evacuatório. E utilizado a escala de Bristol, que é a escala que avalia, que demonstra como as fezes são, as fezes expelidas do paciente podem serem qualificadas. É mandatório, então, diagnosticar os pacientes que têm síndrome do intestino irritável na sua forma constipante. E o sinal clínico que caracteriza é a dor e o desconforto abdominal. Então, precisamos caracterizar esse paciente, porque a modalidade de tratamento é um outro tipo de modalidade.
Uma vez caracterizado a constipação, que o paciente precisa ser pontuado. Nós precisamos utilizar scores, existem inúmeros scores publicados na literatura, que transformam os sintomas e a periodicidade dos sintomas em valores numéricos, como esse da Cleveland Clinic, que varia de 0 a 30, que avalia a constipação só na periodicidade, como também na qualidade da evacuação. O outro score utilizado também na constipação, o PEC, que avalia os sintomas abdominais, retais e também a qualidade das fezes, que varia de 0 a 44. O que a literatura demonstra é que em torno de 30% e até 40% nós temos os pacientes com evacuação isquésica, com evacuação retal. E esses pacientes, não é, porque até 30% é exclusivamente a constipação do tipo disquésica, ou chamada constipação retal, com mais 7 ou 10% da constipação mista, esses pacientes que têm essas alterações, como esse estudo publicado nesse ano, é uma recomendação da Sociedade Americana de Coloproctologia, que esse paciente deve ser avaliado de forma multidisciplinar e preconizou um questionário que avalia não só sintomas de evacuação obstruída, de constipação, mas esse paciente ele pode ter outros sintomas relacionados aos distúrbios do assoalho pélvico, além dos sintomas, além do que pode provocar a evacuação obstruída. Esse paciente pode ter sintomas de incontinência fecal, prolapso de órgão pélvico, incontinência urinária. Então, utilizando esse questionário, nós vamos poder pontuar. E dentro desse questionário também se avalia qualidade de vida e até a função sexual. Porque o assoalho pélvico é uma unidade única, apesar de que dividida por compartimentos, né? O compartimento posterior, que inclui as disfunções da evacuação e da continência, o compartimento médio ou apical e o compartimento anterior. Então, nós temos que ter essa noção ao avaliar o paciente de canal anal, corpo perineal e ato urogenital. E assim, nessa avaliação, deve-se incluir o dinamismo do esforço evacuatório da manobra de Valsalva, identificar até algum grau de prolapso e quantificar utilizando o POP-Q de forma multidisciplinar. Até porque nesse estudo publicado em 2019 demonstra que você necessita caracterizar todas as disfunções que esse paciente pode vir a apresentar. Nesse estudo em que caracterizou-se os pacientes que tinham constipação e incontinência fecal, esses que tinham os 2 distúrbios associados, apresentaram uma pior resposta ao tratamento, uma pior qualidade de vida. Então, esses pacientes têm um manejo, um tratamento diferente daqueles que só apresentam constipação de tipo evacuação obstruída isolada. De acordo com a característica clínica, se o paciente tem alteração de tempo, nós vamos identificar se é uma inércia, se é uma disfunção de todo o peristaltismo do colo, que vai do seco ao reto, e se ainda ele tem uma redução do trânsito intestinal, que é a inércia colônica, ou se ele tem apenas uma constipação de trânsito lento, que é a constipação do lado esquerdo, uma denominada constipação segmentar esquerda. E como que nós vamos, de fato, caracterizar, avaliar esses pacientes? Utilizamos o exame, o tempo de trânsito colônico, que pode ser feito com CT markers ou a cintilografia. Na nossa prática clínica, nós utilizamos os CT markers, é um exame facilmente realizado. Nessa cápsula que contém 24 anéis, realizamos uma sequência de radiografias, no 3º, no 5º e até no 7º. E traçamos essas linhas, uma linha que passa central pelos processos espinhosos até a 5ª vértebra lombar e na parte superior da pelve. E assim nós dividimos o abdômen
a parte direita, esquerda e a pelve, para que a gente possa caracterizar o tipo de constipação. E esses pacientes têm um trânsito normal, quando 80% desses anéis forem eliminados a partir do terceiro dia. Então, no terceiro dia, na terceira radiografia, e você pode esperar até no máximo no quinto dia. Então, observem, se mais de 20% desses anéis no quinto dia estiver no lado direito, é característico de inércia colônica, disfunção de todo o colo. Se tiver mais de 20% desses anéis no lado esquerdo, é o que caracteriza trânsito segmentar lento. No entanto, se a decisão desse paciente é um diagnóstico de uma inércia colônica e a decisão do tratamento, depois das modalidades de tratamento clínico, for cirúrgico, é mandatório avaliar se esse paciente não tem uma inércia de todo o aparelho digestório, da boca ao reto. Daí é necessário realizar um tipo de trânsito de Delgado. É um exame contrastado, baritado, e que pode demorar até 3 horas, porque é uma sequência de radiografias a cada 20 ou 30 minutos. Como os senhores observem nessa imagem, na parte inferior do monitor, até o bário chegar no seto. E aí nós vamos quantificar. No entanto, se no terceiro dia, no quinto dia, esses anéis chegando estão na pelve, nós vamos caracterizar uma evacuação obstruída, chamada evacuação retal. E nós temos as causas de origem anatômica, retocele, intussuscepção reto-retal, retonal, enterossigmoidocele, prolapso, descenso perineal, e ainda as causas funcionais, que é a dissinergia do assoalho pélvico, o sinônimo de anismos, contração paradoxal e não relaxamento. Então, como que nós vamos avaliar adequadamente esse paciente? Com a manometria anorretal, que avalia a função do canal anal, e o exame dinâmico, que avalia o dinamismo da evacuação. A manometria eu não vou falar, porque quem vai falar é uma mega super expert no assunto, a doutora Carla, que não vai nos brindar com essa aula na sequência. Nós vamos falar dos exames que avaliam o dinamismo da evacuação. Nós temos disponíveis a defecografia, o ultrassom dinâmica e a ressonância nuclear dinâmica. Esse estudo, que compara os 3 métodos de imagem, utilizando a defecografia como gold standard, demonstra que há uma correlação nos achados. No entanto, eles avaliam também o grau de tolerância. E o melhor tolerado foi a ultrassonografia dinâmica. As 3 modalidades de exames apresentam as suas vantagens, desvantagens, e o que é importante? Que ele seja realizado por um expert e que tenha conhecimento da técnica do exame, da anatomia da região e das disfunções que acometem essa região. A defecografia é realizada no ambiente radiológico, necessita de uma cadeira especializada, radiopaca, e vamos avaliar o dinamismo da evacuação pela injeção do bário, esse bário injetado, então vai ser avaliado no repouso, na contração e no esforço evacuatório. E observem nessa imagem que você tem 2 tipos de screening, um screening até de melhor resolução, onde você faz o diagnóstico de retocele, mensura o grau da retocele, caracterizando qual é o grau dessa retocele e também intussuscepção. Também medimos o descenso perineal, a descida, né, utilizando a linha pubococcígea. E o que realmente é uma limitação do exame é que é o estudo apenas do bário. Não visualizamos as estruturas anatômicas como no exame de imagem, que é a ressonância nuclear dinâmica e a ultrassonografia, em que avaliamos a retocele, avaliamos o descenso, o prolapso de todas as estruturas que compõem a pelve. A ultrassonografia apresenta inúmeras técnicas que datam desde 2000, há 10 anos atrás.
técnicas de diversas formas, qual que é a importância clínica de se utilizar um exame de imagem como a ultrassonografia, essa correlação com a anatomia e a possibilidade de avaliar a anatomia, a possibilidade de identificar lesões ocultas que vão, de fato, interferir na escolha do tratamento se esse paciente tem uma retocele e uma lesão esfinteriana associada. E ainda, com a modalidade tridimensional, trouxe um acréscimo fantástico de imagem, porque produz esse volume e nos faz entender que o canal anal é uma estrutura anatômica completamente assimétrica, que os músculos estão distribuídos paralelo entre si em níveis diferentes. Observe anterior e posterior. E quando nós temos essa imagem, nós temos áreas desprovidas de musculatura. Nós identificamos e correlacionamos com o vetograma da manometria. E nos faz entender que, em pacientes absolutamente normais, nós temos um vetograma assimétrico, porque o canal anal é assimétrico. Os músculos estão distribuídos em níveis diferentes. Da mesma forma que, com esse mesmo probe tridimensional, nós avaliamos o hiato urogenital, a musculatura dos elevadores, e que essa musculatura é a musculatura que, então, dá suporte ao maior hiato do corpo, ao maior buraco do corpo, que é o hiato urogenital, que contém todas as vísceras pélvicas, as vísceras que formam o compartimento posterior, médio e anterior, e nós temos a oportunidade, com os exames de imagem, de avaliar todas essas estruturas concomitantes. Então, com a modalidade tridimensional, nós, então, desenvolvemos essa técnica, a ecodefecografia. Essa técnica foi padronizada quando ela foi comparada com a defecografia. E, da mesma forma, foi validado um estudo multicêntrico, em que participaram 7 centros, inclusive 3 centros fora do Brasil, e que é um paciente que tem evacuação obstruída, foi submetido a um parto vaginal e que, mesmo com a episiotomia, permanece, está aí essa área extensa, né, de fibrose. E o que é mais interessante, esse paciente tem uma musculatura dos elevadores desinserida depois desse parto vaginal. Avaliamos também o ângulo anorretal, a possibilidade de perceber que não houve abertura do canal anal, ao contrário, houve um fechamento do canal anal, uma dissinergia no esforço evacuatório, assim como avaliar a retocele, a bexiga, e que, nesse caso, a vagina se mantém no mesmo nível, demonstrando que não há retocele, diferente desse caso, em que há uma herniação, e nós caracterizamos que há essa herniação, mensuramos o grau e caracterizamos se é uma retocele grau 1, 2 ou 3. Assim como, quando há uma descida excessiva da bexiga, caracterizar a cistocele. No entanto, há serviços que não dispõem da ultrassonografia no retal, especialmente a tridimensional. Nós temos a modalidade transperineal, translabial, mesmo que não seja, que seja uma modalidade simples, que não seja dinâmica, que não seja a tridimensional, que seja bidimensional, mas que seja realizada de forma dinâmica, nós podemos também avaliar o dinamismo da evacuação. O ângulo anorretal, avaliar nesse caso, claramente se observa que houve um fechamento, não houve uma abertura do ângulo anorretal, uma dissinergia, assim como a retocele, a herniação. Podemos, observem a bexiga, a retocele, o grau da retocele. Mas, em relação ao dinamismo da evacuação, o que eu ressalto é, não interessa o que você dispõe, interessa quem realiza o exame, que ele seja um expert no que está fazendo, que ele seja um expert na sua técnica, que ele seja um expert na anatomia e na região que ele está estudando. Então, para finalizar, se você tem um paciente portador de constipação intestinal e ele apresenta sinais de alarme, nós precisamos investigar e excluir uma constipação secundária, avaliar com exames de rotina, imagem, uma colonoscopia,
uma neoplasia de colo, uma alteração sistêmica. No entanto, se esse paciente tem uma constipação de trânsito normal, vamos adotar medidas comportamentais, institucionalizar um tratamento clínico. Mas se ele apresenta uma constipação de trânsito lento, característico no início da sua avaliação clínica, pela periodicidade da evacuação, você, então, pode avaliar com tempo de trânsito colônico e até o trânsito intestinal. Mas se ele tem uma evacuação discinética, uma qualidade ruim de evacuação, você, então, vai avaliar a função do canal anal e a função da evacuação. Então, era isso que eu queria dizer. Eu espero que eu tenha sido clara e muito obrigada pela, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Estela. Excepcional, como sempre. Todas as vezes que a gente te vê falando sobre isso, a gente admira cada vez mais e vê a facilidade com que você nos passa esses conceitos tão obscuros, tá? E falando assim, a gente, desde a época de Fábio Rios, seu fã aqui em Feira de Santana, que manda um abraço para você, para todos que você anda, todo mundo te mostra assim um extremo carinho. Muito obrigado por você estar conosco nessa noite.